sobre o que você escreveu no livro, né? Quem quiser vai ter que comprar o livro para ler, né? Mas você traz aqui uma parte da sua vida, né? Você ainda na sua infância, eu li, muito bonito. Aliás, eu adoro esse livro aqui, eu leio com os meus filhos. E uma dica, eu fui ler, né, com meu filho sobre a parte do abandono. E eu fui tentando falar para ele, né? Você sabia que a história da mamãe também é muito parecida com essa daqui? A mamãe também não foi criada pela mãe. E ele, não quero ver essa história. Não, essa história incomodou ele, né? Do abandono, né? Porque por mais que ele tenha mamãe e papai, no íntimo dele ele tem uma questão de abandono. Memória celular, né? As células sentem isso, E é engraçado, porque eu tava até conversando com a Lé a última vez que ele esteve aqui, e agora também as fichas vão caindo, né? Quando a gente fala assim, vão falando, né? Ele tem uma coisa assim, comigo. Eu prefiro meu pai, né? E a memória que ele tem é que eu não tive minha mãe, eu tive meu pai. Ele não sabe lidar com isso ainda. É desconfortável, mas ele não sabe lidar. E eu não tive minha mãe. Ele tem a mãe dele, mas eu não sei o que eu faço com ela. Então, isso é psicogenealogia. A gente vive ela todos os dias e todos os dias a gente vai falando, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, ao vivo. Fichas caindo. Ele está, né, conectado comigo, né? E aqui tem a parte, né, a sua parte, a parte que você fala de como você era uma criança quieta, né, que você não conseguia falar os nãos. Minha grande dificuldade até pouco tempo atrás era não falar não. Eu não conseguia dizer não. E o dizer não significa colocar limites. E ele reflete questões de abuso na árvore. E eu descobri depois abuso na árvore. Então, esse comigo não aconteceu nada, mas a gente sabe que tem na árvore. E a coisa mais curiosa e mais triste que eu vi, que quando nós lançamos esse livro e eu falei sobre o assunto, a questão abuso é tão comum. É tão comum, mas é tão comum. Eu diria que 99,9%. Quantas pessoas vieram falar, olha, eu tive caso na minha família, eu tive caso na minha família. Então, alguma coisa que a gente pode falar assim, puxa, eu me envergonho disso. Eu falei, não, eu simplesmente quero me libertar dessa dor, né? Dessa dor. Que é uma dor. E ela se reflete de várias formas. Então, pode ser numa pessoa que tem essa dificuldade de falar não, como foi a minha infância inteira, né? Ela pode ter questões de relacionamento muito sérios, de intimidade muito sérios. Sim. E até do ponto de vista de resgates de, como a gente não comentou, mas assim, de cheiros. Sim. Vai que essa situação aconteceu num campo de lavanda e você não sabe porque você não gosta de lavanda. Exato. Tá lá na tua memória, tá na tua memória celular. Então, é algo que também eu investigo, por exemplo, nos meus atendimentos. Ainda está em nível de estudo, né? Porque não existem estudos sobre isso. De associar a memória olfativa com a memória afetiva. Com trauma? Com traumas. Ou com traumas ou com ancestralidade. Isso amanhã pode também ajudar no caso de adoção, na hora que nós vamos investigar quais são as origens daquela criança através dos cheiros. O que ela gosta, o que ela não gosta. Então, assim, por enquanto é ainda uma hipótese. Eu tenho algumas hipóteses que eu já fiz a partir de um levantamento, mas ainda é muito recente, é muito pouca informação, muito pouco dado para a gente poder dizer, não, é assim. Mas já começou, né? Já comecei. E é assim que a gente vai descobrindo, né? Testando. Eu tenho uma memória com cheiro, todo mundo tem, né? Tem. Eu lembro de abrir a gaveta do meu pai e cheirar o perfume dele.
que era muito bom. E quando eu coloco, eu sinto qualquer coisa com alguma coisa amadeirada, me vem aquela sensação boa. É um túnel do tempo. É um portal. Na verdade, o perfume é um portal, né? Então, quando a gente acessa o perfume, na hora que você inala o perfume, ele vai diretamente para o sistema límbico. Então, acontece uma situação que a gente não sabe se a gente gosta ou não gosta, mas não sabe por quê. Porque a gente não consegue raciocinar. Sim. Então o sistema límbico está associado diretamente à nossa memória também. Sim. Então, ele deve ir lá na caixinha e falar, é aqui. Eu gosto ou não gosto, mas eu não sei por quê, eu não sei racionalizar. Sim, você não consegue trazer a luz da consciência, né? Exatamente. Então, é uma dessas coisas que a gente quer trabalhar e buscar, até porque a indústria de perfumaria nunca se juntou com a psicogenealogia, até porque a psicogenealogia é uma ciência recente. Sim, né? Mas olha que legal, vai agregando os conhecimentos, né? E a psicogenealogia, acho que ela é isso, ela vai crescendo, né? E é legal, muito legal isso.